Então, bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente vai continuar falando sobre a culpa, né? Sobre como que a culpa pode atrapalhar a nossa vida no cotidiano, no aqui e agora, na presença. E às vezes a gente nem se dá conta de que a energia que está circulando é a culpa. Por quê? Todos nós estudamos semana passada que a culpa ela pode ser dividida em culpas falsas e culpas reais, né? Qual é a culpa real? A culpa real é a nossa culpa de estar separado da divindade. E quais são as culpas falsas? Culpas falsas, tem N culpas falsas que a gente vai co-criando e colocando na nossa vida, no dia a dia, para encobrir, geralmente, a nossa culpa real. Então, fica aí que a gente vai trabalhar algo bem bacana. E eu sou a Dani Cristina Parreira, esse encontro está sendo gravado, e ele vai tanto para o canal do YouTube de Dani Cristina Parreira, quanto para a página do Facebook, que é a página do Bora Ser Feliz Todo Dia. E o que é isso? Né? Um movimento de autoconhecimento em direção ao equilíbrio interior. Então, esse é o meu projeto de vida, né? Trabalhar com pessoas para que o maior número possível de pessoas possa encontrar o equilíbrio interior dentro da sua vida cotidiana, sem uma necessidade, né, de estar buscando fora aquilo que já tem dentro. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a isso. Está passando um carro na rua aqui, fazendo uma programação que eu nem sei se vocês estão escutando. Me tirou um pouco do prumo, sabe? Ouvi o carro aqui, eu moro meio na roça e passa o carro do pão, o carro do ovo, o carro de um monte de coisa. Mas, enfim, esse trabalho que eu estou fazendo faz parte do meu projeto de vida, levar autoconhecimento para o maior número de pessoas. Por quê? Porque esse faz parte do movimento de transição do planeta Terra. Então, eu vou pedir para você respirar, encontrar o seu lugar, e a gente vai fazer uma breve harmonização. E vamos harmonizando, você ocupando o seu lugar. Todo esse trabalho a gente faz a partir do nosso coração. O coração é o nosso espaço sagrado de comunhão das nossas polaridades. No nosso coração, a gente encontra a nossa humanidade. A energia do nosso masculino e do nosso feminino. Não importa se você é homem, mulher, bi, trans, homo, hétero, não importa. Você é um ser humano encarnado neste planeta chamado Terra. Você é um de nós. Nós somos individuais dentro do coletivo chamado humanidade. E o objetivo desse coletivo chamado humanidade neste momento, no planeta, é acolher e se reencontrar, principalmente em si mesmo, através desse espaço do coração. Então, eu te convido a receber você mesmo, todas as suas partes dentro do seu coração. Se você puder tocar o seu coração físico, sente a pulsação do seu coração.
A vida pulsa em você através do seu coração. Tem um som no fundo, e esse som bem baixinho no fundo. Deixa esse som circular em você. E do seu lugar, do lugar que você ocupa aqui e agora, na sua vida. Veja, você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé, dirigindo, lavando uma louça, não sei o que você está fazendo. Traz o foco para a sua inteireza. Veja o contorno do seu corpo, a sua parte material em contato com as suas roupas. Em contato com o chão. Você está com os pés no chão? Você sente que vem um contato com o planeta Terra. Traga para a consciência que você está ancorado no planeta Terra. Traga para a consciência a terra embaixo dos seus pés. Não importa se você está num prédio de 20 andares. Visualize que mesmo que você esteja num lugar alto, esse chão que seus pés estão apoiados está nesse chão, está o contato com o planeta. Porque existe um alicerce que conecta o prédio que você está ao planeta. Então visualize as raízes energéticas saindo do seu pé, dos seus pés, para o planeta. Nós estamos fazendo contato com a nossa materialidade, nesse plano de dualidade, para que eu seja inteiro e completo. Eu preciso aceitar a minha materialidade, o meu corpo físico e o meu contato com o planeta Terra. Sinta a sua ligação e esse contato com o planeta. Você é uma célula deste planeta. E o planeta te alimenta de todos os recursos materiais que você precisa para estar aqui encarnado. Seja o alimento físico que vem da terra para que você possa ingerir e digerir, seja o alimento de oxigênio que você respira através do ar, que vão ajudar a nutrir as suas células. Então, agora que você já está pleno na sua materialidade, eu te convido a perceber a sensação sentida de como essa materialidade afeta o teu corpo. Agregue os seus pensamentos, as várias coisas que estão passando aí na sua mente agora. A sua mente consciente te mostra flashes. Por que você veio parar aqui? Por que você veio encontrar conosco hoje?
Qual é o seu objetivo? O que você tem para aprender e o que você tem para ensinar? Dar e receber é uma das leis do universo. Com certeza, algo você pode nos ensinar. Mesmo você, mas como que eu vou ensinar se eu estou aqui em casa vendo esse encontro, sei lá, 2 meses, 1 ano depois que foi gravado? Não sei, você pode não ensinar para a gente que está aqui hoje, mas você pode usar uma faculdade que você tem como indivíduo, a sua potência, e entregar o seu melhor, o seu possível melhor para as pessoas que te rodeiam no teu tempo do agora. Tempo, como a gente conhece, nesse planeta, é um diferencial. Mas esses encontros que a gente faz são atemporais, porque eles estão conectados à grade crística universal e ao sistema de informações do próprio planeta. Você está aqui comigo hoje, no dia 22 de setembro de 2022, nós estamos celebrando um reinício, a primavera no hemisfério sul. O que você pode deixar florir em você, com você, por você? E isso que abunda de você, como pode atingir o próximo mais próximo de você? Esse espaço que você está ocupando, que é o seu espaço, da sua individualidade, no seu coração. Perceba que você não está sozinho, nós estamos num grande círculo. E temos muitas pessoas, as pessoas que estão aqui hoje, presentes nesse encontro. E mais todas as outras pessoas que vão assistir esse encontro no seu tempo. E nós formamos um grande círculo, dando e recebendo o nosso melhor para esse planeta, como coletivo. E o que isso tem a ver com a culpa? Quando a gente faz isso conscientemente, se reconecta a este círculo e a essa grade crística, essa grade energética universal, a gente diminui a nossa culpa real, porque a gente diminui o nosso espaço de separação da unidade. A gente faz um processo de reconexão consciente com a matriz universal. No centro do nosso círculo se encontra um grande canal de luz, que é o canal de luz da energia crística. E nós nos comunicamos com esse canal de luz diretamente através do nosso coração, cada um de nós ocupando o seu lugar. Imagine que essa coluna de luz maior, que é a coluna de luz do Cristo cósmico, emite raios e cada raio de luz entra direto no seu coração. Cada um de nós recebe um raio no nosso coração. Se dê conta de que você está recebendo um raio de luz crística diretamente no seu coração. Se abra para essa percepção. É entre você e o Cristo cósmico. Você é o protagonista da sua vida. Só que nós estamos fazendo isso em um círculo, num grande círculo, numa comunidade consciente.
cada um de nós ocupando o seu lugar nessa teia da vida. E se você não ocupar o seu lugar, ninguém mais vai ocupar o seu lugar, ele vai ficar vazio, porque o lugar é seu. Tome o seu lugar neste círculo de abundância, neste círculo de prosperidade, neste círculo de amor e verdade. E quando você faz isso, a sua culpa real diminui. Devagarzinho se perceba ocupando o seu lugar dentro deste grande círculo. Volte de novo para você, para a sua individualidade. E agora eu convido a sua racionalidade. Nós vamos iniciar o trabalho com a nossa razão, com a nossa consciência fazendo escolhas. E nós hoje, nesse encontro, vamos escolher praticar, encontrar aqueles lugares que nos desconectam da nossa essência e da nossa verdade. Nós vamos praticar um caminho que vai nos levar a encontrar as nossas falsas culpas, que encobrem a culpa real que a gente já trabalhou aqui nesse exercício. E eu te convido a dar um passo em direção a você mesmo, em direção a você mesma. E aí, na tua casa, buscar um caderno, o teu caderno de anotações, botar do teu lado, que hoje a gente vai fazer exercício. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse encontro, trazendo a primavera da descoberta, o nascimento de você, porque você vai ter a força necessária e o incentivo para encontrar você mesmo, o seu aspecto de dualidade que traz a sombra. E lembrando, quem está aqui agora pode me interromper a qualquer instante, tá? E eu vou fazer tudo bem, bem calmo, com bastante calma. A gente não está com pressa. Se a gente conseguir fazer só um exercício, eu já estou satisfeita. O que eu quero é que vocês aprofundem nos seus processos, né? E se for o caso, a gente discutir algo muito particular, eu vou parar a gravação e a gente vai discutir e depois eu retorno a gravação, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos escrever, certo? Então, eu vou escrever aqui com vocês, assim, ó. Eu agora, nesse modo, não vejo vocês, tá? Quem quiser falar comigo, ou fala mesmo, abre o microfone e fala, ou levanta aquela mãozinha do Zoom para que eu possa te dar a palavra, tá bom? Nós estamos trabalhando a culpa, né? Existem 2 tipos de culpa.
Primeiro tipo, que é a culpa real. Eu estou trazendo para vocês, assim, bem detalhada. A culpa real é a culpa de estar separado da divindade que você é. Nós temos um link direto com a espiritualidade, com a divindade, porque todos nós viemos da totalidade. E nós, aqui no processo de autorreconhecimento, estamos fazendo o caminho de volta para essa totalidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui um resumo do encontro da semana passada. Esse trabalho da culpa, ele é muito profundo, né? E a culpa confunde muita gente. Então, fiz aquele PowerPoint bonito, né? Com muita cor, com muita informação, com os conceitos da palestra 109 do Guia Patchwork, lembrando de onde tirei esse conteúdo. Só que a gente estudar um conteúdo teórico que a gente desconhece, a gente precisa ler e reler sobre vários aspectos, sobre vários pontos de vista. Então, eu decidi aprofundar no encontro de hoje, porque semana passada a gente não teve tempo de fazer exercício junto. Mas eu preciso fazer um resumo para alguém que vai pegar esse encontro como um encontro único, porque ele vai ser completo em si mesmo, e até para vocês mesmos que estão aqui, que participaram do encontro passado, relembrar pontos importantes. Então, estou trazendo um resumo aqui para vocês, tá? Então, assim, o segundo tipo de culpa são as culpas falsas. E quais são as culpas falsas? E o que são culpas falsas? Melhor dizendo, culpa falsa é ou são, vou botar aqui, são as culpas desculpas, veja bem, se a gente usar o português, né? O português é uma coisa bem bacana, né? As desculpas. Eu estou me desculpando, eu estou me tirando a minha culpa. E por que eu tenho culpa? Esse trabalho que eu faço é um trabalho que, num primeiro momento, ele confunde, porque ele te faz pensar. Lembra que todo trabalho de autorreconhecimento, todo trabalho de buscar saber quem você é, passa por você questionar informações, questionar valores, questionar absolutamente tudo. Se você que está aí do outro lado me acompanha o meu trabalho, saiba que eu sempre falo isso, o imprescindível é que você é o protagonista da sua vida. E o processo de você adultecer, de você se tornar maduro, de se tornar adulto, passa por você questionar absolutamente tudo. Então, quando eu estou envolvido com culpas falsas, eu invento desculpas para não sofrer. Usadas são as culpas falsas, são as culpas ou desculpas usadas para evitar sentir a dor real da separação. Então, culpas falsas são as culpas ou desculpas que nós usamos para evitarmos sentir a dor real da separação. No princípio era o tudo, que virou Deus o nutrino, que fez vários raios, que chegou em nós, grãozinhos
de areia, seres individuais, almas individuais, 7 bilhões de almas nesse planeta Terra. Estou falando do planeta Terra. Mas eu nunca vou deixar vocês esquecerem essa historinha, porque a historinha é contextualizar quem a gente é. Então, a culpa real, ela é a culpa que nós temos de estarmos separados dessa totalidade. Então, todo mundo nasce com uma culpa, né? Nesse sentido, desse trabalho que eu estou apresentando para vocês. Só que para evitar sentir essa dor da separação, inconscientemente, porque a nossa mente inconsciente, ela domina a nossa vida, né? Inconscientemente, eu invento desculpas para não sentir essa dor da separação, porque a gente tem uma dor que a gente nem sabe explicar qual é. Então, eu fico, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Quando eu digo não para uma pessoa que está perto de mim e me pedir um favor, e eu não posso fazer aquele favor naquele momento. E aí eu digo não. Muitos de vocês vão dizer para mim assim: ah, eu não me sinto culpada de dizer não, eu sei dizer não numa boa, porque eu sabia que naquele momento a pessoa que vai ter que entender. Só que outros tantos de nós se sente culpado com relação a isso. Não acha justo, poxa, eu disse não para fulano, eu não podia fazer, mas eu estou me sentindo culpada porque aquela pessoa que pediu a minha ajuda, ela estava precisando de mim também. E eu realmente não tinha para dar, mas eu me sinto culpada. Aí eu começo a inventar e a querer me machucar ou inventar desculpa para não sentir a dor daquele momento, daquele não. Muitos de nós têm dificuldade em dar limites. A gente tem dificuldade em dar limite para o outro e a gente tem dificuldade em dar limite para a gente mesmo. Então, nesse processo de dificuldade de lidar com limites, estão várias das nossas culpas falsas. A dor que a gente sente de dizer não para o outro, a dor que a gente sente de dizer não para a gente mesmo, ou a dor que a gente sente quando a gente diz sim. Vamos supor que você tenha dito sim naquele exemplo. Você disse sim para aquela pessoa, você fez o que você não podia fazer, mas você deixou de fazer algo por você. Você deixou de cuidar de você. Então, quando a gente diz sim para o outro sem poder dizer sim, a gente se sente culpado também, porque a gente prejudica a gente mesmo. Então, de qualquer maneira, percebe que você está, como diz o outro, assim, uma sinuca de bico. Você não, se você correr, o bicho pega, se você ficar, o bicho come. Então, nesses pontos de você correr, o bicho pega, de você ficar, o bicho come, é que estão as nossas culpas falsas. E é muito difícil a gente conseguir identificar a culpa falsa. Porque a gente acha tão natural essa vida louca que a gente tem, e a gente está tão preocupado com a cultura, com as demandas, com as obrigações, com as crenças de que você deve algo para alguém, ou para você mesmo, ou para a sociedade, ou para o meio ambiente, que todos nós, sem exceção, estamos vivendo culpados. E o que essa culpa falsa faz na tua vida hoje? Como que ela te prejudica? Você aí nem sabe que tem essa culpa. Mas se você parar agora, tomar um tempo e parar para pensar na tua vida, eu te convido. Pegue o teu caderninho, né? O teu caderninho de anotações, eu tenho até um caderninho bem bonito, ó. Heloísa que me deu, bem chiquetoso. Você anota, abre ele e anota aqui, ó. Na minha vida hoje, eu estou enfrentando essa situação que me deixa desconfortável. Seja sucinto na situação que te deixa desconfortável. Com certeza, nessa situação, tem várias emoções e dicas
que te remetem a essas culpas falsas. Então, hoje, o trabalho que a gente vai fazer, eu vou te dar um norte, um caminho, para que você possa encontrar dentro dessas situações as informações que te levam a sentir culpa. E como que a culpa te atrapalha? Ela te atrapalha porque ela te sabota, ela te impede de ser o ser de luz que você é. Ela te impede de desfrutar da alegria de ser e de estar na vida. Por quê? Porque você, de alguma maneira, sabota a sua felicidade e a sua alegria quando você não se permite viver em abundância e em prosperidade. Então, aqui, ó, culpa falsa. São culpas e ou desculpas usadas para evitar sentir a dor real da separação. Certo? Então, eu vou paralisar aqui para que a gente possa... Alguém aí tem alguma dúvida sobre o conceito que eu estou trazendo de culpa real e de culpa falsa? Se tiverem dúvida, levanta a mão. Bem-vinda, Vânia. A gente está falando das culpas. Você sempre chega na hora certa, na hora que você precisa chegar. Depois você assiste ao início, tá bom? Fala, querida. Pode falar, mística. Elas se confundem. Elas se confundem. Como tu falaste, tipo assim, ó. Às vezes acho que a gente fantasia a culpa para não ser feliz. Isso. Nossa, tipo, olha, eu fiquei bem. A gente cria ilusões que aquilo não pesa e tu aquela situação um peso enorme, quando na verdade não tem. É mais ou menos isso que eu. Uma tempestade no copo d'água. É. As culpas falsas geralmente são isso. Só que por que elas prejudicam tanto a nossa vida? Porque elas estão no nosso inconsciente. E tudo que está no nosso inconsciente tem um peso muito grande. Nós não somos governados pela parte da mente consciente. Nós somos governados pela nossa parte da mente inconsciente. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou compartilhar aqui de novo. Eu estou com você, não vai embora, não. Então, fica aí que a gente está junto. Eu vou fazer só um desenho aqui para tentar explicar isso e clarear para a gente. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Fazer um desenho aqui. Esse desenho aqui não foi eu, Daniele, que criei, tá? Eu não sei o nome da... Mas vocês vão entender direitinho o que eu estou fazendo aqui. Espera aí. Oh, yeah. Esse círculo maior representa a nossa mente. Esse círculo menor representa o nosso corpo. Esse foi um desenho criado por uma pessoa, eu não sei o nome da pessoa agora, mas esse desenho foi criado por uma pessoa que trabalha a mente. Então, eu vou botar aqui, ó.
e vou escrever para vocês perceberem. Aqui, a nossa mente, ela é dividida em mente consciente e aqui embaixo, vou escrever de novo, a nossa mente inconsciente. O nosso consciente, os grandes estudiosos da própria psicologia tradicional, né, se a gente for falar de Freud, de Jung e tudo mais, que foram quem começou a trabalhar o inconsciente foi Freud, né? E depois os aprofundamentos vieram com Jung, e eu gosto de usar os conceitos de Jung porque ele fala assim: o nosso inconsciente, ele governa o nosso mundo, porque é na mente inconsciente que estão as nossas necessidades primárias e estão as nossas ligações até com o espírito, com o imaterial, com aquilo que a gente desconhece total, com a parte energética. Então, eu diria que nosso DNA de 100% energético, fisiológico, físico mesmo, o humano só conhece menos de 5%, certo? O que a gente conhece está aqui no consciente. Os outros 95% estão aqui no inconsciente. E isso aqui não é lixo, ao contrário. Isso governa a nossa vida de um jeito que a gente se sente tipo de pés e mãos atadas. A dor que tu sente diante de uma situação que você não consegue resolver, diante de um problema que você tem, de uma dificuldade que está na vida, essa dor de fato real existe porque você não tem acesso às informações que estão no seu inconsciente. A dor vem de se deparar com os seus limites, com as suas incapacidades. Só que, veja bem, quando você entra num processo de autorreconhecimento, que você acessa as informações que estão no seu inconsciente, você se liberta. Por isso que autoconhecimento é tão importante. Autoconhecimento ele é muito importante porque através do autoconhecimento, você tem acesso às informações de tudo que você já é e de todos os recursos que existem, materiais e imateriais, para você resolver qualquer circunstância da tua vida. Então, aqui, ó, vou escrever aqui. Aqui é a mente. Esse círculo grande é a mente. E esse círculo pequeno é o corpo. O nosso corpo físico, na verdade, o nosso corpo físico, ele é a materialização, ele é a nossa parte mais grosseira. Nós somos seres completos com o corpo espiritual e com o corpo material. Nesse planeta Terra, a nossa dualidade, o ser individual que você se expressa por essa materialidade do seu corpo físico e se expressa pela parte que você não consegue ver, mas que é você, que é o seu corpo energético. Esse corpo energético, as informações desse corpo energético estão aqui dentro da sua mente inconsciente. Todo o trabalho, desculpa, todo o trabalho que eu faço na vida, primeiro comigo mesmo, é para que eu possa encontrar tudo que está dentro do meu inconsciente,
tudo que eu sei sobre mim mesma que está dentro do meu inconsciente. E à medida que eu fui descobrindo, tendo clareza disso que eu estou mostrando para vocês aqui, eu decidi compartilhar essa informação e ajudar mais pessoas a saberem mais de si mesma através disso. Por isso que é um trabalho que ele é um processo, ele é um trabalho feito num tempo alargado. Eu descobri uma metodologia que a gente pode acessar o inconsciente de uma forma mais focada e mais rápida, porque tudo que a gente faz com o método, ele poupa tempo, porque alguém já testou. Então, o meu método, eu tenho testado na minha vida pessoal, tenho testado com as pessoas que eu tenho atendido individualmente, né? Mas o que acontece? Quanto mais pessoas usarem esse método, mais resultados a gente vai ter, mais resultados eu vou ter e mais eu vou poder ajudar mais pessoas, né? E eu estou trazendo para vocês essa informação. Isso aqui não foi eu, Daniele, que criei. Eu tive acesso a essa informação e estou compartilhando com vocês. Eu gostaria que vocês passassem essa informação por um crivo pessoal interno, mas que vocês considerassem essa informação que eu estou trazendo e veja se faz sentido para você, tá certo? Aí eu vou ler aqui que fizeram uma colocação aqui, ó. Quando comecei a tirar férias e viajar, vi que tinha uma culpa enorme de muitas coisas, e principalmente de não ficar com meus pais, mas eles não estavam desassistidos. Bem, como estavam bem. Por que essa culpa? Porque fiquei muitos anos sem tirar férias, aí não conseguia desfrutar das férias, sentia muita tristeza, agora eu já consigo desfrutar melhor. Perfeito, você está trazendo um exemplo da tua vida pessoal, né? Que coisa boa. Só de você falar isso e você ler sobre isso já traz clareza para você. Então, veja se isso que eu estou te explicando aqui faz sentido para ti. Entende? Todos vocês que estão aí do outro lado, vejam se essa informação que eu estou trazendo faz sentido para você. Considerem através dessa perspectiva. Nós fazemos parte. Esse nosso inconsciente, esse nosso lado espiritual está conectado à totalidade, está conectado a espírito, está conectado à divindade. E a gente não tem nem como dimensionar isso. Na verdade, o nosso corpo material é a incidência da luz, né? Na verdade, o nosso corpo material ele é o condensamento de algumas partes e de algumas características que nos tornam individuais. Veja bem, o nosso corpo material ele é a expressão concreta da nossa individualidade. Vou falar de novo. O nosso corpo material, ele é a expressão concreta da nossa individualidade. Ele é a prova cabal da nossa separação de espírito. Só de nós termos um corpo material, energeticamente, nós já nos conectamos com a culpa real de estar separado de espírito. Gente, esse assunto é muito profundo. É de pirar o cabeção. Então, respira só em você. E se abre para essas palavras que eu estou te trazendo. O nosso corpo material, ele é a expressão concreta da nossa separação da divindade. Ele é a prova cabal de que a gente é ser exclusivo, único, indivíduo, separado. E isso, só isso, por si, já é uma prova cabal de que nós estamos separados, porque nós temos individualidade, nós somos completos em nós mesmos. E essa prova cabal de que nós estamos separados, que nós somos seres individuais e únicos, para
a nossa parte conectada à espiritualidade, que fica guardada dentro do nosso inconsciente. Só isso já nos faz ter culpa real. Só que a gente não quer na mesma proporção, eu diria, que a gente quer ter individualidade, que a gente veio para desfrutar esse planeta, que a gente veio para ser humano, individual, com prazeres, com gostos e tudo mais, na mesma proporção, existe um paradigma interno na nossa mente. E é nesse paradigma que nós precisamos atuar. O paradigma é: se eu estou separado da divindade, eu não mereço abundância e prosperidade, e alegria e benignidade. Só que nesse paradigma, eu te convido a trazer para a sua parte consciente isso e atuar num ponto de que você é a divindade, você faz parte da totalidade, você é um fragmento dessa divindade, corporificado, materializado. E se você se apropriar da realidade, da verdade, de ser fragmento, de ser um dentre 7 bilhões, e você se empoderar de que isso é o que tem para hoje, isso é divino, isso é maravilhoso. E você se alegrar pela sua matéria, você se alegrar pelo seu corpo, você se alegrar pela sua individualidade, você pode se permitir desfrutar, que é aquele caso que a Mística estava trazendo agora, das férias. Você tem direito de ter férias, você tem direito de ter alegria, você tem direito de ter um café com grão 100% arábico, que não é amargo, que é gostoso, que é quase o dobro do outro, tudo bem. Você merece gastar esse dinheiro e comprar. Eu estou falando de coisa bem básica, gente, da nossa vida atual. Só que a gente se sente culpado. A gente se sente culpado de coisas simples. A gente se sente culpado quando a gente vê alguém do nosso lado passando fome. E algumas pessoas piram o cabeção, né? E tiram tudo de si, trabalham, só doando para o outro. E essas pessoas que trabalham só para doar para o outro, não desfrutam da verdadeira alegria de ser. Não que o outro não mereça que a gente doe, ok, o outro merece. Mas eu não preciso tomar café ruim só para dividir o dinheiro que eu ganho com aquele que não tem nada. Eu posso escolher tomar o meu café bom e o que me sobrar do meu orçamento, daquilo que eu trabalho, do meu desfrute, eu posso doar para que o outro tenha alguma coisa. Mas se eu preciso cuidar de mim, nós vivemos um momento onde a gente não cuida da gente. Direito, com amor, com alegria. E quando a gente cuida da gente direito, com amor, com respeito, com alegria, muitos de nós se sentem culpados. E aí você fala assim: ah, fulano tem tanto, o outro não tem nada, tem que dividir para todo mundo. Aí vem o socialismo. Veja bem, veja bem. Cada um de nós está vivendo um momento da evolução. E todos nós somos muito importantes. Eu não sou nem socialista nem capitalista. Eu sou metade, metade. Mas como você pode ser metade, metade? A minha alma é libriana. Eu vim para trabalhar o equilíbrio. Graças a Deus, eu estou conseguindo isso na minha mente. E eu posso compartilhar com vocês. Porque, assim, todos nós temos direito à abundância, à felicidade, à alegria. Existe uma reserva infinita de abundância neste universo. Cada um de nós precisa adultecer, se instrumentalizar e pagar o preço para ir buscar a tua parte. E tem partes nossas que não têm maturidade para pagar o preço e ir buscar a parte. E aí, para essas outras partes que são infantilizadas, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente,
nós estamos fazendo esse caminho de nos fortalecer energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, temos um compromisso e o dever de ajudar as outras partes. Mas nós só podemos fazer isso. Isso é o manual do socorrista. Você pode ir lá no corpo de bombeiro da tua cidade, aí não importa onde você está, e perguntar para ele qual o primeiro ensinamento que você recebe quando você vai fazer um curso de socorrista. Manter a tua vida, manter a tua segurança. Então, antes de eu dar para o outro, eu preciso dar para mim. E quando a gente entra na culpa falsa, a gente tem culpa de dar para a gente, ou a gente tem culpa de não dar para o outro. Essa é a culpa falsa. Então, atrapalha a nossa vida. E eu te convido para olhar nesse caderninho que você anotou aí, que eu falei mais cedo, qual é a área da tua vida que está confusa? Qual é a área da tua vida que tu tem nesse momento agora? Dificuldade, ou medo, ou tristeza, ou confusão, ou você não sabe para onde vai? Olha aí o que está embolado e vamos separar através de um método. Então, agora que eu já mostrei para vocês, e se você quiser tirar uma foto disso aqui, quem é do curso não precisa tirar foto, eu vou botar lá na plataforma da Hotmart hoje, quando eu encerrar essa aula, tá? Vou tirar essa foto aqui. Então, assim, os dois tipos de culpa que a gente está trabalhando, o conceito delas e o conceito de quem somos nós. Nós somos um corpo físico material e uma mente. A nossa mente se divide em mente consciente e mente inconsciente. O nosso corpo físico material nada mais é do que a prova cabal da nossa individualidade, o condensamento e a prova da nossa separação da divindade e da espiritualidade, tá? Só que no nosso corpo físico, essa prova cabal da separação da nossa espiritualidade, nós precisamos incorporar, trabalhar o paradigma de que nós estamos separados, sim, mas nós pertencemos a espírito. Então, aí eu vou convidar um outro conceito, né, que está contido nos nossos 95% do nosso DNA fisiológico, energético, e que é o conceito de que nós fazemos parte de um campo muito maior. Nós fazemos parte da espiritualidade. A culpa falsa seria a fuga de algo que não está bem na vida. Na verdade, a culpa falsa aí, ela pode expressar a nossa dificuldade de aceitar a realidade como ela é, entende? Faz sentido para você aí? Porque nós não temos clareza, ninguém disse para a gente, vamos lá assim, ó, ninguém disse para vocês, eu acredito que se alguém disse, ninguém disse para mim, vou falar assim, ninguém disse para mim de uma maneira tão resumida como eu estou fazendo para vocês aqui agora. Tu é um corpo material, tu é o condensamento dessa energia espiritual separada da divindade. Eu fui criando esse conceito com as minhas leituras, com as minhas vivências, com o meu conhecimento. E eu peço que vocês passem por um crivo pessoal para que vocês não acreditem 100% em mim cegamente. Eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu estou trazendo. Veja bem, se a gente trouxer o absoluto, a totalidade, Deus uno trino, os raios, e chegou em nós, grãozinhos de areia, seres humanos da humanidade. Se a gente olhar para a nossa física, a gente está falando de verdade, realidade, vamos tratar materialidade, vamos falar de ciência, do que a gente conhece hoje. Existe esse universo tem muitas galáxias,
tem a Via Láctea, que é a galáxia que a gente pertence. Dentro da Via Láctea, existem vários sistemas solares. Nós fazemos parte de um sistema solar cujo Sol é um Sol de quinta grandeza, ele não é nem o maior e nem o menor da nossa galáxia. Neste Sol de quinta grandeza, ele tem, rodando em volta dele, 9 planetas, se a gente considerar Plutão como planeta. A Terra ela é o terceiro planeta. E desse universo que a gente conhece, não só da Via Láctea, do universo que a gente conhece hoje, o único planeta que tem condições de habitar vida humana de uma maneira simples, sem nenhum outro recurso, por exemplo, que a gente está aqui, a gente tem a lei da gravidade que mantém a gente preso no chão, a gente tem condições de temperatura e pressão ideais que mantêm a nossa vida. Então, o único planeta que a gente conhece que tem condições de manter a nossa vida do jeito que ela é hoje é o planeta Terra. Já fizeram expedições para alguns outros planetas. Fizeram expedições para Marte, tem aí essas sondas espaciais conhecendo o universo. Tudo isso que eu estou falando não é novidade nenhuma. Se você botar aí no Google, você vai encontrar essas informações. Estou fazendo um resumo para ti. Aí agora eu estou traçando um paralelo de um paradigma de que os próprios cientistas já chegaram à conclusão de que há de existir uma força maior que criou isso tudo. Porque existem leis universais e essas leis elas estão interconectadas. Essas leis servem tanto para esse planetinha aqui, desses humanozinhos que somos nós, como para todos os outros planetas. Por que a gente circula no espaço em volta de um Sol? Por que a gente circula no espaço dando volta do nosso próprio eixo, que a Terra é o movimento de rotação da Terra? Ela roda em volta dela mesma, no seu eixo. Ela tem a Lua que roda em volta dela. E ela faz a volta do Sol, que é o movimento de translação. E o nosso Sol está sempre em movimento, dentro da nossa galáxia, Via Láctea. Então, eu estou convidando vocês a sair da caixinha, a pensar grande. E, ao mesmo tempo, eu estou convidando vocês para sair da caixinha e pensar grande e voltar para vocês. O que isso tem a ver com a nossa individualidade? Dani, isso é muito doido. E o que isso tem a ver com a culpa? O que eu estou querendo te dizer é que neste lugar que a gente está trabalhando hoje como humanidade, que é o espaço do coração, que é o nosso quarto chakra, nós estamos num momento de transição planetária. Nós estamos trabalhando a nossa potência individual, nós estamos cognizando o nosso poder pessoal. E aí eu vou trazer até a cadeira para trás e vou falar assim, o nosso poder pessoal. E aí lembra que eu falei da cura dimensional? Que eu falei que a gente tem 7 chakras principais, tem na verdade 12, 13, e aí a gente trabalhou os 7. Então, assim, o chakra básico da raiz, o primeiro, e o chakra esplênico, o segundo, eles tratam da nossa subsistência. O planeta Terra como humanidade, antes de Jesus o Cristo, a humanidade terrena também vive ciclos, estava vivendo como coletivo esses 2 chakras, o básico da subsistência e o esplênico. Eles trabalharam juntos, que é você estar vivo e você nutrir a vida. Que é a luta e fuga, matar ou morrer, sobrevivência. Jesus o Cristo veio e disse para a gente, vocês são mais do que isso. E aí, em todas as escrituras, a gente pode observar o que está em cima e como o que está embaixo, voltando a essa discussão, Ana Lúcia. Trazendo essa informação, conectando esse ponto de informação. Tá? Nas escrituras dizem, você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Então, o ser humano, esse ser individual que a gente percebeu,
que tem um corpo material que expressa essa individualidade, foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos grãos de areia, completos em nós mesmos, separados dessa totalidade, mas nós podemos acessar esse poder maior que está na totalidade se nós nos autoconhecermos e se nós nos autodesenvolvermos. Lembra que lá atrás eu falei, mas a gente precisa ter humildade para descobrir que a gente é um grão de areia. E a gente precisa ter confiança para se reconectar a essa totalidade através da nossa consciência. De uma maneira consciente. E aonde que entra a culpa nisso tudo? Porque quando eu estou conectada à minha energia de sombra, à minha negatividade, eu não consigo desenvolver a minha potencialidade. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vim para desfrutar, tudo aquilo que eu vim para proporcionar para mim mesmo e para os outros, como um propósito de vida, eu não consigo fazer da maneira fluida e correta se eu estou conectada à culpa, porque a culpa me paralisa. A culpa impede o fluxo de circular nos meus centros energéticos. Quando eu não tenho circulação nos meus centros energéticos, eu fico paralisada e eu não consigo ir adiante. Eu sinto dor, tristeza, mal-estar, depressão. Ou eu fico ansiosa, querendo dar conta de 517 coisas e não faço nada, porque eu saio do agora, eu saio da presença. Então, eu estou dizendo para vocês que encontrar esses pontos e se liberar dessa sensação de culpa vai te alavancar na vida. Vai te colocar de novo no ritmo da força vital. E você, individualmente, vai poder usufruir de 100% da sua potência. Porque você é um ser muito potente. Não sou eu, Daniele, sozinha, não. Você que está aí do outro lado. Agora, como que eu me autorizo a falar isso para ti? Porque eu estou num processo de desenvolvimento pessoal, aonde eu estou aprendendo a usar 100% da minha potência. Eu ainda não uso, gente, mas eu estou no caminho. E aonde eu já descobri que eu posso facilitar o meu processo, o que eu já conquistei comigo mesma, eu estou aqui, o meu trabalho, compartilhando com vocês. E, na verdade, todos nós temos negatividade. Nesse espaço que a gente está trabalhando, neste planeta Terra, para existirmos, nós tivemos que nos separar dessa totalidade. E, ao nos separar dessa totalidade, nós criamos pontos de não fluxo, nós criamos pontos de impedimento de circulação energética. A gente está fazendo um caminho de se auto-reconhecer e de afirmar esse terceiro chakra que está aqui na boca do estômago e esse quarto chakra que está na área do nosso cardíaco primeiro. O terceiro ponto, o terceiro chakra é para afirmar o nosso poder pessoal. Eu existo enquanto indivíduo. Eu sou separado mesmo, eu sou um ser completo em mim mesma. E isso, que algumas pessoas chamam de egoísmo, tem um ponto bom. Você ser egoísta positivamente é você conseguir enxergar você como um indivíduo. Isso é trabalhar o ego de uma maneira saudável. Mas quando você chega nesse ponto, saudavelmente, consegue se perceber como um indivíduo, se você vai até o fim nisso, você descobre que para que você se qualifique como um indivíduo, você se percebe fazendo parte de um coletivo. E aí, quando você se percebe fazendo parte de um coletivo, você não se basta em si mesmo. A sua individualidade, ela passa a ter uma expressividade
natural, dentro de uma sociedade, que é o que a gente faz aqui como humano no planeta Terra. Não adianta eu saber que eu sou indivíduo e viver numa caverna e não me relacionar, porque eu não vou conseguir desfrutar 100% da minha potencialidade e eu não vou contribuir com o todo de uma maneira bacana, fluida. Então, quando eu me percebo um indivíduo completo em mim mesmo e que eu volto e me abro para viver na sociedade, desfrutando da minha individualidade, eu posso ser inteiro na minha individualidade, ser única, mas ter a humildade de que eu sou uma dentro de 7 bilhões. E eu sou tão importante quanto qualquer uma das outras 7 bilhões de almas encarnadas. Isso me qualifica, isso não me desqualifica. E aí eu posso fazer a minha parte por mim mesma, mas contribuir como uma peça de um quebra-cabeça dentro desse sistema humanidade. Lidar com as minhas culpas falsas e falar assim, ó, para elas. Quando eu encontro a minha culpa real, que é a minha culpa de estar separado da divindade, eu automaticamente posso lidar com as minhas culpas falsas de um lugar mais maduro. E aí eu posso dizer assim, aquele limite que eu dei para mim mesmo ou para o outro era necessário. Então, eu posso comprar o meu cafezinho, vou usar uma coisa bem basal, né? Meu cafezinho 100% arábica e não sentir dor, porque tem pessoas que não têm o que comer. Eu vou sentir uma parte de dor, porque tem pessoas que não têm o que comer, porque faz parte, porque essas pessoas fazem parte da humanidade e eu e a humanidade somos um. Então, eu vou aprender a lidar com a dor daquele que não tem. Mas eu também vou aprender a lidar com o amor, de me proporcionar tudo que eu puder me proporcionar, aí eu vou ter uma luta saudável, que a gente vai falar um dia aqui sobre a luta saudável e a luta doentia, de conquistar a minha independência, a minha alegria, a minha abundância. Eu posso me autorizar a ser feliz, eu posso me autorizar a viver em plenitude. E viver em plenitude neste plano de dualidade é aceitar a minha luz e a minha sombra. Quando a luz da divindade é a minha própria luz em cada divindade, se projeta na minha matéria, que é na minha separação, ela evidencia as minhas sombras. Porque quando eu me condensei e virei uma humana material, individual, eu me separei da totalidade da divindade. E essa separação, ela fica evidente quando eu me percebo como indivíduo. E quando a luz se projeta na minha matéria, bate na minha matéria, ela mostra a minha sombra. E quanto maior eu sou materialmente, linkada à divindade também, maior é a minha sombra. Isso é um paradoxo, né? Um paradigma que eu preciso trabalhar enquanto humano. E para que eu possa trabalhar isso, pode ser isso, o pecado original, né? Você está falando de pecado. O pecado original de estar encarnado. Todos nós temos esse pecado. Aí, na historinha da religião, fala assim, quando Eva escolheu comer a maçã, ela entrou no pecado. Veja bem. E aí fala do mito do consciente e do inconsciente. Quando ela escolheu comer a maçã, ela escolheu e ela induziu Adão, ainda diz que a sedutora somos nós, o feminino, né? E aí induziu Adão a comer a maçã, eles se deram conta
Desculpa, eu fui espirrar e eu tirei o microfone. Quando Eva escolheu comer a maçã, foi tentada por Lilith lá, e escolheu comer a maçã e induziu Adão a colher a maçã, o que aconteceu ali? Aconteceu que veio para a consciência de que eles eram seres separados da divindade. Ali, se a gente for estudar ali aquele ponto, eles já estavam materializados no paraíso, no Éden. Só que eu e Deus somos um, então a gente não tinha noção do pecado. Então a gente podia viver pelado, porque a gente sabia que isso era natural. A natureza do humano é o corpo físico humano, ele faz parte da natureza do humano. Então tem um humano aspectado de forma masculina e tem um humano aspectado de forma feminina. Ambos fazem parte da criação de Deus dentro da humanidade. Então, você ser humano é a sua natureza. Agora, você se dar conta conscientemente da sua humanidade é você se dar conta conscientemente da sua separação da divindade e do seu poder de escolha, da sua própria divindade enquanto humano, porque você foi criado à imagem e semelhança do divino. Mas a gente está tendo um papo muito profundo aqui, né? E nesse lugar começou a culpa. A culpa real é a culpa de que Eva se deu conta ali da culpa real, da separação. E aí começou a criar a culpa falsa, e começou a botar a folhinha de barreira para tapar o sexo. Porque tinha o desejo sexual. Lógico, nós somos humanos, nós temos desejo sexual. Homens e mulheres. E a gente se sente culpado do nosso desejo sexual. E essa culpa que a gente tem do nosso desejo sexual é culpa falsa. Então, a gente trouxe um exemplo mais importante. É culpa falsa. Porque não tem como você, ser humano, estar encarnado num corpo humano e não ter desejo sexual. Não tem como você, ser humano, você estar encarnado num corpo humano e você não se alimentar de alimentos sólidos humanos, da matéria. Não tem como você, ser humano, estar encarnado num corpo humano e não precisar de um teto para morar, para se abrigar da chuva, do frio, das intempéries, do sol, do vento. Então, como humano, nós temos que ter condições favoráveis para desfrutar em plenitude da nossa humanidade. E quando a gente não consegue proporcionar para a gente mesmo essas condições favoráveis, a gente se sente culpado. Ou quando a gente tem vergonha de proporcionar condições favoráveis adequadas, assim, às vezes a gente se sente culpado. E alguns vão realmente para a transgressão e fazem questão de usufruir isso de uma maneira superficial, ficam apegados na matéria, então juntam, né, o vil metal e fazem uma torneira. Qual a diferença de ter uma torneira no meu quarto que é de ouro maciço ou uma torneira no meu quarto que é de plástico? O plástico faz mal à natureza, né? Vamos falar assim, que é de uma coisa do metal natural, né? Ou às vezes de plástico mesmo. Vai trazer a mesma água, a torneira. Mas por que uns querem a torneira de ouro e outros fazem tudo, passam por cima de outras pessoas, machucam outras pessoas para terem aquilo? Então, é nesse ponto que a gente precisa trabalhar enquanto humanidade, enquanto coletivo. Mas eu não consigo fazer isso coletivamente se eu não primeiro fizer isso individualmente. Se eu não conseguir me dar limites enquanto ser humano, se eu não conseguir ultrapassar os meus limites de sobrevivência, de subsistência, e começar a trazer questões que vão me trazer alegria, abundância e prosperidade na minha vida pessoal, eu não vou conseguir ajudar a fazer isso no coletivo. Então, trabalhar a culpa é trabalhar nesses limites, trabalhar nesse conceito de pecado,
trabalhar nesses conceitos abstratos de sofrimento, de dor, e trazer para a minha vida uma maior potência. E eu falei que a gente ia fazer exercício prático, e eu estou aqui falando há 1 hora. Mas é porque eu estou chamando vocês para me trazerem situações da vida, e vocês estão aí quietinhos. Se vocês quiserem trabalhar uma situação real da vida, a gente pode trabalhar. E agora eu vou abrir. O que vocês estão achando disso que a gente está falando? Eu trouxe conceitos muito profundos. Uma tradução da aula da semana passada, eu fiz hoje uma tradução prática. Está fazendo sentido para vocês, gente? Vocês que estão aí do outro lado? Me respondam, por favor, não me deixem sozinho. Está fazendo sentido para você aí do outro lado tudo isso que eu estou falando? Está pirando muito teu cabeção? Criamos minhoca onde não tem. Só que se a gente cria, porque tem. Fala. Sim, não, eu assim, só fazendo ainda essa comparação aí da Eva, né, e Adão, da culpa real e culpa falsa, só para ver se eu entendi direito. Então, quando a Eva passou a ter a vergonha de Deus e se escondeu, é a culpa real. Ela tomou consciência. É a culpa falsa. Culpa falsa? Então, qual foi o momento da culpa real dela? Porque aí eu então me perdi um pouquinho. Porque depois, quando ela também tampa com folhas o sexo, ela tem uma culpa falsa. Uhum. Então, para mim, ficou um pouco de dúvida que horas que ela percebeu essa culpa real, ou ela não percebe, só está lá nela. É uma pergunta. A culpa real está nela, Eva, e está em todos nós. A culpa real, ela faz parte da nossa vida. A gente sempre vai ter. A culpa real é a culpa de estar separado da divindade. Só que eu ter vergonha de ser humano e tapar os meus desejos, ou querer abafar as minhas necessidades como humana, isso é culpa falsa. Tá. Fez diferença para você eu falar isso ou não? Vamos continuar, porque isso é importante. Se a gente não entendeu o conceito, a gente continua Certo. no limbo. Eu demorei muito para entender isso, viu, Ana? Muito, tá. foram muitos anos. Não fiquem com vergonha, sim. não. É porque me parece que a culpa real, ela está presente, eu tendo consciência ou não. Perfeito. Ela está ali. Isso. Né? Aí, então, eu só vou lidar, digamos assim, com a culpa falsa, porque eu crio esses mecanismos de culpa falsa, né? Lidar com a culpa real é o propósito do nosso trabalho aqui. Para buscar a totalidade. Olha só, não é buscar a totalidade, veja bem. Então, você trouxe um ponto maravilhoso. O nosso trabalho aqui, no processo de reconhecimento, nesse movimento para o autoconhecimento que eu estou te convidando a fazer, que tem a ver com o equilíbrio interior, que é alcançar esse equilíbrio interior. Então, o propósito do nosso trabalho, o propósito do meu trabalho com esse Bora Ser Feliz Todo Dia, é um movimento de autoconhecimento em direção do equilíbrio interior. E o que é conquistar o equilíbrio interior? Conquistar o equilíbrio interior não é conquistar a nossa purificação de eliminar culpa real, não. Ao contrário, é trazer para mim a consciência, lembra aquele desenho lá que eu fiz da consciência? É trazer para a minha consciência que neste plano de dualidade eu sempre vou ter a culpa real.
É lidar com a minha culpa real. Lidar com a minha culpa real é aceitar a minha humanidade. É aceitar que neste plano eu sou inteiro, individual, separado momentaneamente da totalidade em determinados aspectos. Então, aceitar os meus limites como humano, As sombras. aceitar as minhas sombras, aceitar as minhas negatividades, mas quando eu aceito as minhas sombras e as minhas negatividades, eu também posso aceitar as minhas potências. Eu posso aceitar a minha luz. Eu aceito que a minha sombra nada mais é um reflexo da luz incidindo na minha matéria. E a minha matéria, ela é divina. Não foi Deus que criou Eva e Adão? Então, Eva e Adão não vieram de Deus? Sim. Então, Deus não quis. Então, vamos, se a gente for por esse cunho religioso, eu acho que é uma coisa, um exemplo bacana que a gente pode dar. Deus quis criar Eva e Adão. E ele não quis eliminar Eva e Adão. Ele criou um paraíso para que Eva e Adão desfrutassem do paraíso. É coerente o que eu estou falando? Coerente. Deus criou o paraíso e criou Adão e criou Eva para que eles desfrutassem do paraíso, para que eles tivessem acesso à abundância de alimento, de interconexão com os animais, que eles desfrutassem da natureza. Então, Deus criou o paraíso e criou Eva e Adão para que eles desfrutassem. E ele criou a mulher, Eva, para que Eva e Adão não ficassem sozinhos, para que Adão não ficasse sozinho, para que eles desfrutassem dessa interconexão do masculino com o feminino. Então, quando ele criou Eva, ele sabia que daquele relacionamento ia existir um potencial, inclusive sexual, um prazer sexual. Foi criado por Deus. Deus criou isso. Mas quando Eva, tentada por Lilith, sai da inconsciência e começa a construir um conceito de ego, um conceito de consciência, ela se dá conta, e Adão também se dá conta, de que eles não são somente a expressão da divindade, de que eles começam a se dar conta de que eles têm individualidade e de que eles podem, inclusive, transgredir e se separar da espiritualidade, da divindade, mais ainda. Eles podem seguir leis próprias. Diferente do reino angélico, nós humanos, os anjos, eles seguem a lei de Deus cegamente. Estou introduzindo um outro conceito aqui, porque eles não estão totalmente separados de Deus, materializados de forma carnal. Nós, humanos, fomos uma experiência para além do reino angélico, e nós somos seres com conexão com a divindade, totalmente separados de Deus. E Deus deu para Eva, e deu para Adão, e deu para nós, humanos, uma lei que chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E a gente pode escolher, inclusive, fazer o mal. E aí, quando Caim mata Abel, ele não deixa de ser filho de Deus. Ele escolheu matar o irmão, mas ele não deixou de ser filho de Deus. Falei certo? Falou. E Deus está por trás e fala assim, ele também é meu filho. Sim. E a gente tem vários exemplos nesse livro chamado Bíblia e nesses escritos da espiritualidade que mostram o poder infinito de Deus e que mostram que Deus deu para o humano uma coisa chamada livre-arbítrio. E que mesmo que a gente escolha fazer o mal, não foi Deus que criou o mal. Ele permitiu que nós
exercêssemos temporariamente o mal. Mas quando a gente usa esse livre-arbítrio e exerce o mal, consciente ou inconscientemente, a gente se sente culpado. Então, é culpa real Caim ter matado Abel. Então, eu tô agregando um outro fato, né? Falamos da sexualidade, agora nós estamos falando de leis humanitárias, estamos colocando outras pessoas nesse mundo, outros humanos. Caim tem uma culpa real de ter matado Abel. Então, nós, seres humanos, quando nós matamos os nossos irmãos, por ação ou por omissão, nós temos culpa real. Porque a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Quem deu a vida foi Deus, quem tira a vida é Deus. Então, quando nós, por ação ou por omissão, contribuímos para a morte de outro ser humano ou de outro ser encarnado no planeta, nós temos culpa real. Nós temos culpa real quando nós agredimos, consciente ou inconscientemente, outras pessoas. Quando eu tenho uma ação, uma atitude que vai te prejudicar, eu tenho culpa real. Ou quando eu tenho uma ação, uma atitude que vai me prejudicar e te beneficiar, eu também tenho culpa real. Então, a culpa real, ela está por trás de todas as nossas ações que nos afastam da divindade. Mas como eu não consigo lidar com a culpa real, eu invento culpas falsas. E isso não está na minha consciência, está na minha inconsciência. As culpas falsas são as desculpas que eu dou para não sentir a dor da culpa real. Ana, tu caiu? Dani, tá cortando o teu som, desapareceu. Acho que Ana caiu. Tu não estás na tela e tá cortando muito o teu som. Será que a internet em casa? Alô? Oi? Oi, Ana. Oi, agora tu estás, tá bem. Tá me ouvindo? Pode ter sido uma oscilação na internet. Eu tô te ouvindo agora. Tu ouviu o que eu falei? Ah, tá. Mas eu tô sem imagem aqui. Deixa eu ver por quê. Pode ser a internet daí também. A internet, né? Eu vou sair e vou entrar de novo, Dani. Tudo bem. Agora vocês todos Tá. estão aí me ouvindo quietinhas, né? Mística, Renata. Mas a gente ouve a Ana, a gente ouve a Ana. Eu ouço. Ela só não tem imagem, mas a gente ouve ela. Foi a internet que deve ter dado uma oscilação. Até a minha oscilação para ti aí, Mística, pode ter sido a minha internet também. Quero que vocês me digam aí, gente. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Ou é um conceito muito novo e que vocês precisam de um tempo mais alargado para pensar sobre isso? Fala, Mística. Pode falar, querida. Olha, de fato, tu sabes que eu nunca ouvi esse conceito de sentimento real e sentimento falso. Realmente, eu nunca ouvi assim, e nunca li também. É bem interessante, até para a gente ter o discernimento de questões que a gente se culpa sem necessidade. Parece que a gente carrega um peso que não tem necessidade de carregar esse peso. Esse exemplo que eu dei, tu desfrutar, poder desfrutar, e tu não desfruta porque tem uma culpa inconsciente que não sabe se lá de onde vem isso. Mas eu sou merecedora. Para que eu me culpo se eu estou usufruindo do que eu produzi? É interessante isso. Eu acho que olha, parabéns, Dani, parabéns por esse tema que nos ajuda a gente sair de buracos, literalmente, né? Se tu traçar esse paralelo que tu trouxe aí das férias, vamos lá voltar para Eva e Adão no paraíso. Eva e Adão receberam o paraíso para desfrutar do paraíso. Só que como veio a consciência de que ela estava separada da divindade,
veio junto a culpa de que, poxa, isso que eu estou fazendo é pecado, mostrar o meu sexo é pecado, desfrutar desse benefício é pecado. Então, com o conceito do pecado, veio a culpa. E aí, tu nem sabe. Por que tu não tá impedida? Porque tu tá lá no conceito do pecado. E aí, para tu te libertar disso, tu precisa parar, trazer aquela faculdade que eu já te ensinei, que é uma faculdade do eu superior, né? Que é o eu observador, de observar com distanciamento a tua vida. Nossa, por que é pecado desfrutar da férias? Porque se eu nasci, se isso existe para ser desfrutado. Então, fala, querida, fala isso que a gente falou. Só para complementar. Não, só para complementar, eu estou me dando conta que isso tudo também é uma imposição das religiões, que a gente não pode se sentir bem. A gente tem que se sentir devedor. Punida. A gente tem que se punir, porque a gente não pode desfrutar do bom, do que se temos, porque isso vem em encontro. É pecado ser feliz, é pecado isso. Nossa, que carga isso, que carga. Vou ter que fazer uma prática de queimar isso, aquela prática de amassar o papel, sabe? De colocar tudo isso e queimar, porque isso é muito profundo. Isso é muito profundo na nossa alma. E se a gente não para conversar sobre isso, a gente fica repetindo o padrão. Por isso que eu falo para você, você é a protagonista da tua vida. Traz isso para um crivo. Mas como é que você vai trazer isso para um crivo se você não tem outros lugares para olhar? Então, o meu trabalho hoje é questionar tudo que eu já questionei na minha vida pessoal, é compartilhar com vocês os meus questionamentos para que vocês possam também questionar tudo. Para que a gente possa se apropriar do ser divino que a gente é, a gente precisa se apropriar do ser humano que a gente é. Eu não vou ganhar um terreninho no céu se eu me impedir de ser feliz hoje, ao contrário. Se eu me autorizar a ser feliz hoje abundantemente, eu estou mais perto do céu, mas o céu não está lá fora, está aqui no planeta Terra, lembra? Deus, quando criou o paraíso, ele criou o paraíso para que Eva e Adão desfrutassem do paraíso. Ele não criou Eva para Adão ficar no canto e Eva ficar no canto dela e os dois viverem em si mesmados e não desfrutarem. Não, ele criou o paraíso, ele criou Adão para desfrutar do paraíso e ele criou a Eva para desfrutar do paraíso junto com Adão. E a religião, ela traz um paradoxo de que você não pode ser feliz porque você tem uma dívida com o divino, porque isso é pecado. Não! Então, trabalhar a culpa é trabalhar o pecado. Isso, Vânia. Então, vamos trabalhar a nossa culpa trabalhando o nosso conceito de pecado. Vamos ser felizes hoje, bora ser feliz hoje, bora ser feliz todo dia. Então, esse é o propósito do meu trabalho, que a gente amplie o nosso nível de consciência para que a gente se autorize a ser feliz todo dia, com o que a gente tem, com o que a gente é, no lugar que a gente está. A gente não precisa mudar para ser feliz. A gente pode encontrar alegria e felicidade e abundância em ser quem a gente é hoje. Mas para que isso aconteça de uma maneira fluida, eu preciso desimpedir os meus canais, os meus bloqueios de desfrutar dessa alegria e dessa felicidade. Então, esse é o objetivo do meu trabalho. Gente, é muito bom estar com vocês, e poder falar disso abertamente, poder gravar esse vídeo e colocar lá na internet. Então, só não vai acessar esse conhecimento quem não está pronto para refletir sobre isso e para ouvir sobre isso. Então, me ajudem a compartilhar isso, essas reflexões. Renata ficou aí quietinha. Renata, diz aí. Nilma, não sei se está na aula, se não está. Oi, Dani, estava quietinha mesmo, mas é muito profundo mesmo. E acho que é muita reflexão. A gente é criado na culpa, né? E eu acho que tem um alerta, tem filhos pequenos, a gente tem que
tentar não projetar isso para eles também, para ter um basta nesse conceito, né? Mas é muito profundo. Acho que essa ideia que a mística deu de fazer essa prática do papelzinho, ela ajuda bastante mesmo. Então, assim, esse exercício que eu queria propor para vocês hoje é escrevam as áreas, escrevam as sensações, e aí pode usar isso que a mística disse, ou fazer uma cerimônia do fogo e queimar, ou você traçar um paralelo de olhar para isso todo dia e falar assim, isso é verdade? Amplia a consciência, traz uma outra perspectiva da verdade, como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. E esse trabalho a gente não faz todo de uma vez, a gente faz aos pouquinhos. A ferramenta do revelar, ela te ajuda nisso, porque ela vai te ajudar a revelar o que está escondido no teu inconsciente que você não se dá conta. Eu acho que eu falei sobre ela com você semana passada, com vocês, né, Renata? Que você perguntou. E praticar isso nos ciclos. Praticar esse exercício que a gente fez no início aqui, de estar na presença, de se ligar ao planeta Terra, de honrar a sua materialidade. Praticar a presença. Ocupar o seu lugar. Então, são esses os 3 pilares que eu trabalho o tempo inteiro no meu curso. Né? E que eu te oriento para que você faça aí da tua casa, se você ainda não chegou no ponto de adquirir o meu curso. Que você possa revelar o que está no seu inconsciente, aprender a ocupar o teu lugar na tua vida, na tua casa, na tua família, e que você possa praticar a presença de se abrir para estar no aqui e agora, desfrutando de quê? De tudo. Inclusive da tristeza, da dor. Porque se você desfrutar tudo como é aqui e agora, você vai se autorizar a desfrutar também da outra polaridade, que é o amor. Porque, na realidade, o que embasa tudo, se a gente for lá atrás no princípio, a divindade, este ser supremo, que organizou, o grande arquiteto do universo, ele arquitetou para que a gente vivesse no paraíso, para que a gente desfrutasse de toda a abundância. Então, o que eu queria deixar no final era isso, assim, o grande arquiteto do universo, ele organizou um paraíso para que a gente vivesse no paraíso. E quando a gente começou a questionar a nossa humanidade, por que será que eu estou separada? A sentir culpa, a lidar com a culpa, a lidar com o pecado, a gente começou a se auto-boicotar. E a gente criou todo o mal, a gente criou todo o sofrimento, todo o mal, todo o sofrimento que a gente passa hoje foi criado por nós mesmos. Nós criamos o mal no mundo, nós humanos. Quando a gente não aceitou viver essa dualidade. Faz sentido para vocês, gente? Falem aí. Que a gente está encerrando o nosso encontro de hoje. E a gente nem deu pausa, né? Para ir ao banheiro, para tomar café, para nada. A gente ficou 2 horas direitinho. Muito bom, Vânia. E aí, Milma, sua linda? Faz sentido aí? Muito aprendizado, né, Mística? Eu achava que um dia a Bíblia original eu iria ser feliz quando aparecesse a Bíblia original. Porque essa Bíblia que o homem mexeu muito. Então é muita condenação, muita coisa. Então você vive a vida inteira só pensando que você não merece, que isso, naquilo. Mas não é nada disso. Não é nada disso. A gente pode ser feliz. E Deus não é nada disso do que está aí.
em pecado fui formado, em condenação, coisa. Não é isso. Minha mãe me concebeu em pecado. Gente, eu acho que é um amor tão grande que Deus nos criou, que não cabe isso, não cabe essa condenação. Dá para ser feliz. E a vida inteira fui criada em berço, desde que eu nasci, evangélica. Então você vive batendo a cabeça, tudo é condenação, tudo é medo, tudo é pecado, tudo é isso. Então, eu sou muito grata a Deus por na minha idade agora, estar conhecendo isso. Nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde. E é muito bom ouvir isso, Dani. É muito bom saber que dá para ser feliz, dá para ser feliz todo dia. Sem esse peso, sem esse medo, sem essa condenação. A minha vida foi construída sempre em medo, só em medo, em medo, em medo, em medo, que tudo era errado, tudo era pecado. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Essa falsa culpa é muito ruim, é muito ruim. Desculpa. Você está chorando aí, eu estou chorando aqui. Tu pensa que tu é essa rainha da água sozinha, sem razão que mora aí? Eu também tenho. Estou aqui também, porque eu também fico muito emocionada, sabe? Quando eu consigo perceber que eu consegui encontrar pessoas que estão dispostas, como eu, a ouvir e a falar dessa maneira profunda, porque eu vivi a vida inteira me sentindo um ET, eu vivi a vida inteira achando Sim. que eu era de outro mundo, porque não era possível, porque eu acredito nessa conexão com o amor maior. Quando você fala dessa Bíblia de verdade, eu acredito nessa conexão de verdade com a espiritualidade. Mas eu nunca tenho religião nenhuma, eu nunca me encaixei em lugar nenhum, então eu achava assim, que eu tinha um problema. E quando eu consegui organizar isso na minha mente de uma maneira racional, eu falo, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Porque se me libertou, se faz sentido para mim, vai libertar muitas pessoas e pode fazer sentido para muitas pessoas. É possível a gente viver em abundância, em prosperidade, em alegria, acessando quem a gente é. Então, Nilma, assim, por isso que eu te digo, tu é uma irmã, vocês todas que estão aqui são irmãs e estão aqui comigo nesse movimento para que a gente possa crescer enquanto ser e desfrutar e ajudar outras pessoas. Obrigada, Renata, também. Sabe? Eu só sou o que eu sou hoje, né? Inteira e completa, quando eu consigo fazer esse trabalho que eu faço. Então, eu só posso fazer esse trabalho que eu faço porque vocês estão aí do outro lado. Então, muito obrigada também a cada um de vocês que está me ajudando a solidificar e a construir o meu projeto de estar no mundo trazendo essas mensagens que eu refleti e que eu encontrei. Muito obrigada. Tem só um detalhe, Dani. Você tinha falado de... Você acha que você tem que dar sempre para os outros. Eu, a minha vida inteira, nunca tive coragem de comprar para mim as coisas melhores. Sempre eu quis comprar para os outros o melhor. Quando eu ia comprar para mim, eu sempre achava caro, achava que não precisa, não precisa. E agora eu estou aprendendo que não. Eu vivi a vida inteira trabalhando, lutei. Eu mereço, eu mereço. Eu mereço comprar o que é bom para mim. Não é só para dar de presente. Sempre dei tudo de presente do melhor. E não pensava que era caro, que eu tinha que dividir em quantas vezes. Não. Agora, para mim, ai, não. Eu quero ser feliz. Uma coisa bem cara, bem gostosa para você. E dar de presente sem culpa. Que você possa pagar, é claro, né? Porque a gente também merece. É isso. Muito bom. E isso que você fez, você comprou o curso do Bora Ser Feliz. Não é o curso mais caro, mas também não é o mais barato. E quando você fez isso por você, ô Nilma, você tem um presente. Olha só como isso já está mudando o paradigma.
talvez as Sim. frequências, né? Talvez outros trabalhos que você tenha feito antes trouxeram a esse ponto. Mas você está num ponto de corte, num ponto de mudança, de se dar o melhor. Meus parabéns. Obrigada. É isso, gente. É muito bom estar com vocês. Muito bom, muito obrigada. Acho que eu vou chorar o dia todo. Ah, hoje de noite, guarda que de noite tem encontro do Bora Ser Feliz. É, Fala, Mística. Eu só queria pegar o gancho da Nilma, né? O quanto é importante a gente abrir a cabeça que o mundo não é só uma religião. Porque eles nos impõem coisas macabras para nos dominar, para sermos os patinhos feios e nos fazer do que nos querem, né? Então, isso é muito importante. Ela é evangélica, eu sou católica, outros têm suas religiões, né? E, tipo assim, nós somos filhos de Deus, nós temos que viver, nada é pecado, nada, né? Mas nos insere num contexto que a gente se sente o diferente, é o excluído, sabe? Mas nós somos merecedores das coisas boas que a Nilma falou, né? Só para complementar esse gancho, eu não quero me estender muito, mas então, assim, parabéns, Nilma. Me sinto muito feliz por ti, por ter esse entendimento, ter começado a despertar hoje, que vai mudar a tua vida e tu vai enfrentar muitas barreiras, pode ter certeza, porque eu também enfrento, eu já enfrentei, já mudei bastante, né? E parabéns também, Dani, muito obrigada, eternamente grata, muito, muito obrigada a vocês todas, tá bom? Beijo, beijo no coração, que cada uma agrega, surge um ponto, desse ponto liberta outra pessoa, né? Esse papo que a gente está tendo aqui, né, que vai ficar gravado, que outras pessoas vão ter acesso, isso liberta. Lógico, tem a Vânia que não se manifestou sobre os progressos daquela questão que elas nos trouxe há 15 dias atrás, e semana passada ela já disse assim que me agradeceu, mas com certeza as pessoas fotos que ela mandou, os negócios maravilhosos, depois eu te mando. Eu estou aqui, é porque eu estou num local que eu não posso falar muito, mas olha, libertador esse dia de hoje. E a Nilma se posicionou de uma forma que me tocou muito, porque eu também sou dessa forma, né? Então, mas isso aí devagar. E eu estou muito feliz de ter encontrado vocês e agradecida. A Mística pelo carinho também das palavras certas. Sempre na hora certa ela também vem com umas palavras que faz a gente despertar. E estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigado mesmo, de verdade. É isso aí, Vânia. Um abraço para ti e um abraço para o seu imperador aí, Júlio César. Eu estou na clínica com ele, por isso que eu não estou falando muito. Tá tudo bem. Muito feliz por te ter aqui também, Renata. Todos vocês. Então, gente, muita gratidão. Vou encerrando o encontro de hoje. E semana que vem, eu vou trazer um tema bem bacana que eu quero trabalhar com vocês, que eu acho importantíssimo a gente trabalhar esse tema e que todos têm que ter acesso a esse tema para trabalhar, para se autoconhecer, que chama compromisso. Quando a gente tem compromisso conosco, com a vida, com o mundo, aquilo que a gente se compromete, de fato, se abre e se manifesta na nossa vida. Então, o tema da semana que vem é compromisso. Eu vou usar como base a palestra do guia, né? Compromisso, causa e efeito, mas eu vou trazer a minha interpretação disso. Beijo no coração, grande abraço. Tá? E espero que a sua internet está instável, né? Também agradeço muito, Ana. A minha também acho que não estava, não, por isso que vocês também não estavam me vendo perfeito. Mas está ótimo. Esse encontro vai subir e 14h já deve estar lá no YouTube, se tudo der certo aqui nos meus trâmites.
tecnológicos, e também hoje vou colocar na página do Facebook lá do Bora Ser Feliz. Me ajudem a divulgar, gente, se inscrevam no canal, mandem esse conteúdo para mais pessoas, compartilhem com as pessoas, apertem lá o sininho do YouTube, se inscrevam lá na página do Bora Ser Feliz e compartilhem com as pessoas isso, sabe? Porque é uma maneira, porque o conhecimento, ele é para ser compartilhado. Conhecimento liberta quando a gente se apropria, quando a gente age nisso. Então, eu agradeço muito a vocês. Beijo no coração. Beijo. Até a próxima. Gratidão, Dani.